Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Ao longo dos últimos 4 dias, o nosso quadro trouxe à tona os roubos e furtos de veículos na região metropolitana, dramas vivenciados por muitos moradores de toda a Grande BH. E agora você confere os detalhes com o repórter Júlio Vieira. Nem mesmo as políticas de segurança adotadas após as mudanças na Secretaria de Estado de Defesa Social foram suficientes para reduzir o número de roubos e furtos de veículos nos primeiros 5 meses deste ano aqui na capital. Pelo contrário, ocorreu inclusive uma pequena alta de 0,6% na comparação com o ano passado. Mas quando o foco é o número de roubos, que se configura pelo uso da violência ou ameaça ao dono do automóvel por parte do assaltante, houve um crescimento de 22%. Nas ruas da capital, são vários os casos de pessoas que foram vítimas desse crime. Corremos todos ao portão, até que você abre o portão e sai pro lado de fora, não deu nem para ver luz de freio na esquina, que o cara sumiu no mundo. Quando eu cheguei, meu carro estava no chão, sem as 4 rodas, sem nenhum apoio. Passa gente assim, estranha na rua e fica olhando para dentro dos carros, às vezes em dupla, né? A maioria em dupla. E é como se eles estivessem escolhendo carro que eles querem. Outro medo dos proprietários de veículos é ter alguma peça do carro furtada. O furto de rodas, por exemplo, pode gerar prejuízos que chegam ao valor de um carro popular usado. É o que explica o gerente-geral da rede de lojas da Rio Claro Pneus, Bruno Marques, que pelo menos uma vez por dia atende a um cliente que teve uma das rodas levada por bandidos. Deixa o carro normalmente em cima de extintores de incêndio, em cima de toco de madeira, quando tem um valor assim mais elevado. Hoje a gente depara com carros com valor de pneu e roda bem consideráveis, né? Às vezes casos temos aí pode chegar a 10, 15 mil reais fácil. De acordo com a Polícia Militar, as regiões mais afetadas pelos furtos de veículos na capital mineira são Venda Nova e Noroeste. A corporação revela queda superior a 40% no número de casos em 2012, na comparação com o ano passado, mas a população local continua insegura e com medo de parar o carro na rua, mesmo em locais movimentados. Quando você deixa o carro na rua, você realmente chega a ficar com medo, né? Sim, a gente evita, né? No cotidiano está acontecendo muito. Meu marido já foi vítima de aparecer carro roubado no nosso estacionamento. Foi arrombado durante a madrugada e teve o som do carro roubado dentro da garagem, pularam o muro. O major Westerley Martins, responsável pelo policiamento na região de Venda Nova, assume que é difícil prender suspeitos de furtar veículos, já que muitas vezes eles não deixam pistas de que vão cometer o crime. É uma situação um pouco mais difícil, porque muitas vezes a Polícia Militar realiza busca nesse cidadão e não encontra nada, não encontra arma, não encontra droga, então não tem como coibir a presença dessa pessoa. E entretanto, em seguida, ele às vezes deixa o que a gente chama de chave micha, né, escondida em algum lugar, e numa ação muito rápida, eles acabam retirando o veículo. Na tentativa de aumentar as chances de vítimas de roubo e furto de veículos, um site de abrangência nacional foi criado para tentar encontrar os carros levados por ladrões. Com atuação em praticamente em todos os estados brasileiros, exceto Sergipe e Alagoas, os anúncios são recebidos no site roubadosbr.com.br e divulgados de forma ampla na rede mundial de computadores. O site cobra uma taxa de R$ 45 para anunciar a procura pelo veículo. O idealizador do site, Walter Figueiredo, conta que a ideia surgiu para tentar ajudar o irmão. Ele teve um caminhão roubado, entendeu? Ele precisava muito desse caminhão que usava ele no trabalho, né? Ficou desesperado, coitado, não tinha seguro do caminhão e eu até fui ajudar ele a procurar. Aí eu tive a ideia, falei, poxa, vou ver na internet se tem alguma coisa lá para anunciar como veículo roubado. Procurei e não encontrei nada. Aí eu vi aí uma possibilidade, né? Falei, puxa vida, isso é um trabalho bacana para se fazer na internet. Aproveitando a audiência que a internet tem, né? De janeiro a maio deste ano, 766 carros foram roubados nas ruas e avenidas de Belo Horizonte. O número aponta que, em média, 5 veículos são levados por bandidos a cada dia aqui na capital. De Belo Horizonte, Júlio Vieira. Bom, dando sequência ao nosso Grande BH em Pauta, conversamos agora com o chefe do Detran, doutor Oliveira Santiago Maciel. Doutor Oliveira, bom dia. Bom dia. Bom, quais são as ações da polícia, do Detran, para coibir esse tipo de crime? Olha, o Detran hoje ele atua em parceria com todos os demais órgãos de defesa social, porque assim é a recomendação do próprio governo. Então nós temos empreendido várias ações no sentido de atuar conjuntamente, solidariamente com a Polícia Militar, seja ela rodoviária, seja a Polícia Rodoviária Federal, a própria BH Trans,
nesse sentido, no intuito de buscar, pelo menos, minimizar esse fator social que é o crime, né? E o veículo, a questão do furto e roubo de veículo não é diferente. Então, hoje nós temos procurado estratégias e ações que venham, de alguma forma, coibir esse crime em Belo Horizonte. E os resultados têm sido positivos, na opinião do senhor? Na nossa opinião, o resultado tem sido positivo, sim. Poderia ser melhor ainda, mas estamos avançando nesse processo. É preciso entender que o crime, como um fenômeno social, ele tem várias vertentes e vários fatores que contribuem para esse aumento. Olha, nós temos uma frota que cresce assustadoramente. Sim. Hoje a frota em Belo Horizonte, ela cresce quase 10% ao mês. Bateu recorde agora no último mês também, para vocês quase verem, 9%. Nós emplacamos no mês passado mais de 700 veículos 0 km por dia. Então isso é uma coisa que assusta. Então isso também contribui. A questão das pessoas, a atuação delas dentro do seu veículo, a falta de um cuidado maior, a displicência, a negligência, estacionar o veículo em ruas ermas, em locais ermos. Então tudo isso de alguma forma contribui para que isso potencialize. Mas nós estamos atentos, temos atuado e continuaremos atuando no sentido de coibir esse crime. Bom, o número de furtos e de roubos diminuiu, me parece 6% do ano passado para cá, mesmo assim a sensação de insegurança ainda é a mesma, até que a gente deu uma olhada aí a respeito dessa matéria do Júlio Vieira confirmando isso, mas me parece que a migração do tipo de crime também vem acontecendo, doutor. O número de roubos tem sido maiores do que de furtos, pessoas que já estão sendo rendidas dentro dos seus próprios carros? Olha, esse é um fenômeno que a gente acompanha também em razão da agressividade. Mas se você for colocar a questão estatística, ver a questão de números, o roubo ele sempre manteve em torno de 20%, 25%, nunca foi além disso. Mas quando colocamos esses outros fatores que eu disse para vocês aí, é óbvio que esse fator roubo ele tende também a subir um pouco. Mas nada que deixe a gente assim tão inseguro de falar que o roubo aumentou, que ele está se potencializando. E o número de recuperação de carros tem aumentado também? O número de recuperações também tem mantido sempre a média. Minas Gerais é um estado, com relação a furto e roubo de veículos, sempre manteve uma média muito, de alguma forma, satisfatória, não desejável, mas que mantém um número satisfatório em razão da operação realizada, em razão do contingente disponível para esse trabalho. Nós sempre mantivemos essa média em mais de 50% de recuperação. E o que o cidadão pode fazer para evitar esse tipo de crime? Muitos chegam em casa num horário complicado, num horário de noite ou até de madrugada, não há ninguém ali para poder observar essa chegada, essa entrada. Muitos dos crimes acontecem na porta de casa, também são rendidos, e até sequestros relâmpagos acontecem. O que o cidadão pode fazer para evitar esse tipo de crime, doutor? Olha, a polícia, tanto por parte do Detran, a polícia militar, nós temos orientado continuamente o cidadão nesse sentido, de estar sempre em alerta com relação ao seu horário que chega em casa, como adentrar a sua garagem, né? Perceber, verificar primeiro se não há alguém estranho ali por perto, não deixar o seu carro em locais ermos, mesmo na condução do veículo, nas vias, não deixar os vidros abertos, não deixar bolsas em cima do banco. Então são atitudes que às vezes passam despercebidas, mas que elas, de alguma forma, contribuem muito para que o crime se potencialize. Me parece que o bandido precisa só de duas coisas, né, doutor? Coragem e oportunidade, né, para agir, né? Isso mesmo. Então, aí você definiu muito bem, coragem e oportunidade. Se nós ofertamos isso, pode ter certeza, seremos presas fáceis. Tá certo. O Orion Teixeira, que está conosco hoje no estúdio, quer fazer uma pergunta para o senhor. Doutor Oliveira, o Detran já avaliou a destinação, a finalidade desses veículos roubados, para onde que vão, qual que é o aproveitamento que é feito em seguida. Gostaria que o senhor avaliasse também a questão desse aumento, dessa ousadia, desenvoltura com que os bandidos estão agindo. Se é a certeza da impunidade, certeza do não policiamento naquele local. Não é incerteza, se você aumenta, se as dificuldades crescem, porque o crime ele também evolui, o crime é como se nós caminhamos. A ousadia, né, do criminoso, se nós assimilamos novas tecnologias, se nós empreendemos uma nova estratégia, se nós colocamos em ação outros mecanismos que para coibir, também essas quadrilhas, esses meliantes, eles também acabam se aperfeiçoando. E ao aperfeiçoar, eles buscam também meios para que a sua ação ela cresça,
né, traga para ele aquilo que ele deseja. Então isso gera a sensação de insegurança com ele, mas também é óbvio que a impunidade ela não deixa de contribuir, né, e contribui muito, porque hoje a questão de nós às vezes não autuarmos alguém flagrante e mesmo fazendo o inquérito policial, encaminhando para a justiça, a demanda é tão exorbitante que às vezes o crime prescreve, ou quando isso chega a algum resultado, aquilo já não é mais percebido pelo contexto social. Então tudo isso são fatores, né? Tudo isso são fatores que contribuem para essa sensação de impunidade, contribuem para essa sensação de insegurança, né? De percepção de uma forma fragilizada da própria ação do Estado. O Detran já identificou a destinação desses veículos roubados? Nós temos identificado várias destinações. Nós, por exemplo, dias atrás nós fizemos um grande trabalho com relação aos ferros velhos, esses desmanches aí. E apreendemos vários veículos que estavam ali sendo desmanchados e estamos com várias ações nesse sentido. Então, muitos desses veículos são destinados a esses desmanches, outros é para empreender fuga, outros são várias as destinações que ocorrem em razão do crime de furto e roubo. Tá certo, então. Bom, doutor Oliveira Santiago Maciel, chefe do Detran, está conosco nos nossos estudos para completar essa discussão a respeito de furtos de veículos. Doutor, eu agradeço a participação conosco aqui. Muito obrigada. Detran que agradece.